Olá, amigos e amigas do canal O Equador das Coisas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse espaço que tenta, de alguma maneira, aproximar livros de pessoas e vice-versa. Hoje, a nossa dica é esse garoto aqui, ó, A Peste do Capitalismo, Coronavírus e a Luta de Classes, escrito por Mike Davis. Para quem não conhece o Mike Davis, ele é um escritor americano, ativista político, teórico urbano e historiador. É mais conhecido por suas investigações de poder e classe social em sua terra natal, no sul da Califórnia. Uma rápida biografia aí do Mike Davis. Para quem acompanha aqui o canal, vai perceber que só pela capa, né, como já é de praxe, esse desenhozinho aí que lembra o coronavírus. Trata-se de mais um livro compêndio de ensaios publicado pela editora Boitempo, a coleção Pandemia Capital, que marcou aí um pouco da trajetória desse canal. Eu acredito que esse seja o último livro que eu leio de toda a coleção. Acredito que li todos durante esses mais de 2 anos de início aí e explosão, né, do coronavírus pelo mundo. Eu fiz pacientemente alguns vídeos aqui, leituras esparsas de toda essa coleção produzida pela Boitempo. Muito interessante, por sinal. Grandes nomes, tergiversando, refletindo, pensando um pouco a respeito do momento, né? Do coronavírus aí pelo mundo e todas as suas repercussões e assuntos adjacentes. Nesse livro aqui, o Mike Davis vai tecer algumas críticas relacionadas ao governo Trump, até então o governo lá dos Estados Unidos, que a gente sabe, né, fez o que fez durante o processo pandêmico. Vai tecer duras críticas, porém ele vai focar em alguns pontos. Eu fiz até umas anotações aqui rápidas. O Mike Davis ele vai começar partindo um pouco do histórico, né? Relatando alguns surtos antigos e fazendo um paralelo com o modo como a humanidade e a civilização precisou lidar, né? O que é a humanidade, o que é as populações, as civilizações, as sociedades em geral tiveram de fazer, e ele faz uma comparação com o que foi feito, né, durante essa última pandemia. Depois ele vai tocar na questão do lucro dos sistemas de saúde reduzidos, e aí tece toda uma teia acerca desse momento, dessa reprogramação, né, que as entidades, as instituições de saúde tiveram de fazer nesse processo, sempre, claro, né, focando lá nos Estados Unidos, onde o lucro sempre fala mais alto. É todo um processo diferenciado, mas que a gente sabe que aqui também no Brasil há algo parecido em movimento. Basta a gente pensar aí nos planos de saúde, né, cada vez mais caros, cada vez mais deficientes. Então a gente pode fazer esse paralelo também durante a leitura. Aí ele vai tocar no subfinanciamento das casas de repouso e as mortes em sequência. Vai fazer um paralelo com o que aconteceu nesse setor lá nos Estados Unidos. Eu peço desculpas se
Se vocês estão aí ouvindo algum barulhinho, são as minhas cadelinhas que estão passando aqui agora. Aqui é a raiz, viu? Vamos prosseguir. Depois o Mike Davis ele vai trabalhar a questão da cobertura médica universal e a ausência remunerada do trabalho. Ele vai tocar nesses dois temas, né? Vai principiar querências, ditos e desejos a respeito de uma possibilidade de a sociedade global, a civilização global, carecer e precisar de uma cobertura médica, né, universal, que aposte em humanidade. A verdade é essa, a palavra é essa. E aí a gente vai perceber o quão distante nós estamos, né, de todo esse aparelhamento para o bem, tendo em vista, como eu falei, o modelo empregado lá nos Estados Unidos. São esses os pontos mais importantes assim do livro. É um conjunto bem rápido de ensaios. Eu vou ler aqui o título para que vocês possam entender mais ou menos do que se trata cada ensaio. Está aqui a organização, não sei se dá para ver. Ele começa com o coronavírus e a luta de classes, o monstro bate à nossa porta. E aí vai subdividir esse ensaio em 4 partes: caos numérico, um Katrina médico, a divisão de classes e solidariedade internacional. Depois ele parte para o texto reabrir a economia nos manda para o inferno. Aí subdivide em lockout indeterminado, como chegamos até aqui, o vírus furtivo, eles sabiam que isso surgiria, e desastre em efeito dominó. Tá aí, pessoal. Vou colocar aqui a capa novamente para vocês. A nossa dica de hoje é Mike Davis, A Peste do Capitalismo, Coronavírus e a Luta de Classes. É preciso pensar essas questões, ainda mais nesse momento que a gente atravessa, né? Tem aí a questão da varíola dos macacos chegando, essa questão das zoonoses que estão cada vez mais passíveis de surgir nesse mundo totalmente desordenado, onde a natureza é ferida todos os dias. Os animais acabam seguindo rotas confusas, estranhas, entrando em contato com os seres humanos. E a gente tem a possibilidade, sim, a partir dos próximos anos, dizem os cientistas e pesquisadores da área, de mais pandemias e mais questões difíceis para a gente lidar. Então, ler sobre essas afetações, esses problemas é cada vez mais importante. É isso, meus caros. Mike Davis, coleção Pandemia Capital, editora Boitempo. Vamos ler mais, ler salva. A gente se encontra no próximo vídeo.